Olá, eu sou Marcele Silva, sou do Polo de Baião e hoje nessa videoaula iremos abordar a importância da taxonomia para o estudo de biologia, a relação entre taxonomia e filogenia e a importância dos sistemas de classificação criados pelos cientistas Carl Linneu e Carl Russell. Então a taxonomia ela vai ser responsável por identificar, nomear e classificar os seres vivos. Então desde a antiguidade tem essa necessidade de classificação. Então, um dos primeiros a tentar classificar foi Aristóteles. Então, ele foi responsável por fazer a classificação de vários seres vivos através da observação direta. Então, ele agrupou semelhante com seu semelhante, animais com sangue, animais sem sangue, animais dentro d'água e animais fora d'água. Então, essa abordagem sistemática e observacional introduziu conceitos muito importantes para a taxonomia moderna. Então, ela serviu de base. Então, a taxonomia ela foi formalizada no século XVIII pelo botânico sueco, também conhecido como pai da taxonomia, o Linneu, que ele dedicou a sua vida a tentar classificar os seres vivos. Então, ele introduziu um sistema de nomenclatura binomial, onde atribuiu que cada espécie ela tem um nome científico em latim e composto por dois termos, que vai ser o gênero e a espécie. A taxonomia ela vai ser muito importante no estudo de biologia, porque ela vai fornecer uma linguagem padronizada entre os pesquisadores, entre os cientistas, de uma forma que aconteça uma comunicação clara e precisa sobre diferentes espécies. Então, ela vai permitir que um pesquisador aqui do Brasil ele possa compartilhar informações com um pesquisador lá na Índia. Além disso, a taxonomia ela vai ajudar a identificar e catalogar novas espécies, o que é muito importante para a conservação da biodiversidade. Então, entender como essa espécie ela existe, como elas se relacionam entre si, é muito importante para a tomada de medidas mais eficazes para proteger os ecossistemas, proteger essa espécie. Então, a taxonomia ela é uma ferramenta indispensável para o estudo de biologia. Então, ela vai organizar a diversidade de vida, ela vai facilitar a comunicação científica, ela vai apoiar a conservação da biodiversidade e ela também vai ter outras aplicações em várias áreas, incluindo a medicina, a agricultura. Então, a taxonomia ela vai ser essa ciência que ela vai classificar e dar nome. Então, ela vai ajudar na padronização da biodiversidade. Olá pessoal, me chamo Joyce Campeiro de Souza, sou discente do curso de Ciências Biológicas, campus Cametá, Polo Baião, e hoje vim trazer para vocês um pouquinho sobre a relação entre a taxonomia e a filogenia. A taxonomia é a ciência que classifica os organismos e baseia-se em características comuns, incluindo a nomeação e a descrição e a organização dos organismos. A filogenia estuda as relações evolutivas entre os organismos, utiliza árvores filogenéticas para representar essas relações. Baseia-se em dados genéticos, morfológicos e comportamentais. Então, a relação entre elas que a taxonomia classifica os organismos em categorias e a filogenia revela as relações evolutivas e a história dessa categoria. Então, ambas utilizam características morfológicas e genéticas. A filogenia informa a taxonomia a fornecer o contexto evolutivo. Então, a taxonomia fornece um sistema estruturado para nomear e categorizar os organismos. A filogenia oferece o entendimento das relações evolutivas que sustenta essa estrutura. Junto, elas enriquecem o nosso entendimento na biodiversidade e da evolução. Meu nome é Rosângela Fernandes. Vou falar sobre a importância do sistema de classificação criado pelo cientista Linneu. Foi um botânico sueco que lançou a base de classificação e nomenclatura biológicas. Foram publicadas no livro chamado Sistema Natural. Para Linneu, o número de espécies existente na natureza era fixo e tinha sido determinado por Deus.
no momento da criação, o número de espécies seria fixo. A espécie de grupos de indivíduos com características e estruturas típicas ausentes em outros grupos. Ele dizia que era preciso cuidar para escolher as características utilizadas para agrupar os seres vivos, pois algumas semelhanças podiam ter pouca importância. Na classificação, por exemplo, animais aéreos são diferentes e não poderiam estar no mesmo grupo. Linneu acreditava que as características para agrupar os seres vivos, ele agrupou os animais e as plantas de acordo com sua forma estrutural da natureza. Ele agrupou os animais de acordo com a semelhança da organização corporal e as plantas de acordo com a forma corporal e as estruturas de flores e frutos. Outra contribuição de Linneu foi criar um sistema para dar no mesmo aos seres vivos. Ele propôs que o nome científico de todo ser vivo fosse sempre composto por 2 letras. A primeira se refere ao gênero e a segunda ao epíteto específico. Como exemplo, Linneu considerava cães e lobos de espécies diferentes, mas semelhantes o bastante para serem agrupados numa mesma categoria que era mais abrangente e mais superior à espécie, o que seria então o gênero, pelo fato de que cada espécie deve ter os 2 nomes. Esse sistema, conhecido como sistema nomenclatura binominal, e é utilizado até hoje. Uma das regras da nomenclatura binominal determina que os nomes científicos sejam escritos em latim. A primeira letra deve ser sempre maiúscula e o nome científico deve ser destacado no texto. Deve ser colocado em itálico ou grifado. Já viu o nome científico escrito, o gênero e o acompanhamento SP? Isso é usado em casos onde conhece o gênero, mas não se sabe qual espécie que aquele ser pertence. Quando não sabemos a que espécie pertence usamos canis SP. Quando aparece uma outra fase, o SP, depois do gênero, isso indica uma referência a mais de uma espécie desse gênero. A doação dessa nomenclatura, ela facilita muito a comunicação entre os cientistas. Além disso, Linneu criou a categoria taxonômicas, que são grupos de seres vivos e inclusivos. Nesse sistema, a categoria a mais básica é a espécie que está dentro de um taxômico maior chamado gênero. Nesses gêneros semelhantes são o agrupamento numa categoria mais abrangente chamada família, ordem, a classe, o filo, o reino. O que a categoria mais abrangente? Para que possamos saber as categorias taxonômicas, da mais abrangente à mais específica, a gente usa a primeira letra da categoria
e forma a seguinte frase, abre aspas, raio forte caiu ontem fazendo um grande estrago. Olá, me chamo Ingrid Brena Silva Dias, sou do Polo de Baião. Vamos falar um pouco sobre o cientista Carlos Woese, não sei se é assim que se pronuncia, formado em microbiologia, nasceu em Nova York em 1928. Hoje, nessa videoaula, vamos tratar do seguinte assunto: qual a importância do sistema de classificação criado por Carlos Woese? Ele propôs uma classificação dos seres vivos. E essa classificação foi dividida em 3 domínios, que são as bactérias, as arqueias e as eucárias. Essa classificação revolucionou a biologia ao redefinir a árvore da vida, com base em diferenças moleculares, estruturais e fundamentais. Qual a importância do sistema que Carlos Woese criou? Foi o reconhecimento da diversidade da vida. Finalizando o trabalho, Carlos Woese e Linneu tiveram uma grande contribuição fundamentais para a classificação dos seres vivos, mas suas abordagens foram bastante diferentes em momentos históricos distintos. Então, esse foi o vídeo aula de hoje.